Bem, meu nome é Rafael Reschke, eu sou professor de Biologia Molecular do curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá e professor do quadro permanente dos programas de pós-graduação em Ciências da Saúde e Ciências Farmacêuticas da mesma instituição. Atualmente, eu desenvolvo um estágio de pós-doutorado pelo Programa Institucional de Pós-Doutorado da Universidade do Estado do Amapá, com plano de trabalho supervisionado pela professora Marcela Videira. Plano de trabalho esse que tem como principal objetivo desenvolver estratégias de combate à pandemia de Covid-19 aqui no nosso estado. Desta forma, um dos pontos do nosso plano de trabalho, ele tem como objetivo tornar a informação contida na literatura científica mais acessível para a população de uma maneira geral. Mas de que maneira nós pretendemos fazer isso? Então, nós desenvolvemos, na verdade, um ciclo de palestras, palestras informativas, para tentar levar essa informação científica ao acesso dessa população, da grande população, da população de uma maneira geral. Então, esse projeto ele vai se dividir em dois momentos. O primeiro momento ele vai ser, principalmente, essencialmente, informativo. Né? De que maneira? Através de palestras informativas vinculadas pelo canal da UEAP, pela UEAP TV. Em um segundo momento, a ideia é que esse projeto ele se torne mais interativo, através das respostas e da tentativa de esclarecimento das dúvidas que venham a surgir, e quem sabe até de momentos presenciais, no qual nós possamos debater todas essas dúvidas e conseguimos fazer um debate bem rico acerca do tema. Para esse primeiro momento, ainda foi dividido em 3 subetapas. A primeira etapa nós vamos falar de virologia geral, né? A virologia básica. Nós vamos tentar abordar todos os aspectos dos vírus de uma maneira geral, aspectos da virologia básica. Em um segundo momento, nós vamos já ser mais específicos e falar apenas do SARS-CoV-2, né, do novo coronavírus, falar da biologia desse vírus em específico, de que maneira ele se comporta. E no terceiro momento, falaremos sobre a Covid-19, que na verdade é a doença causada por esse agente etiológico. Né? Então, após esses 3 momentos, nós finalizaremos a primeira etapa e passaremos então para a segunda etapa, que seria a etapa interativa, na qual nós responderíamos perguntas, tentaríamos elucidar as questões que porventura ficarem no ar e tentar esclarecer algumas dúvidas que venham a surgir no decorrer desse projeto. Certo? Então, agora eu peço licença para compartilhar uma apresentação por slides, para que vocês consigam acompanhar melhor esse primeiro momento, que seria já a introdução à virologia. Né? Nós começaremos a falar, então, sobre a parte da virologia básica. Então, aqui nós temos a apresentação, que falaremos, então, sobre a introdução ao estudo do vírus. Certo? Então, primeiramente, é importante que a gente consiga entender o que significa vírus, de onde surgiu essa palavra, porque o nome da partícula é vírus, né, da partícula infecciosa. Na verdade, esse nome surgiu, esse nome é proveniente do latim, né, ele vem do latim, e ele significa veneno, em latim. Mas veneno, por que veneno? Isso acontece por quê? Porque as partículas virais, elas são partículas extremamente pequenas, e extremamente simples também em sua organização. Né? E dessa forma, quando eles começaram a ser estudados, antes da descoberta da sua existência, os pesquisadores filtravam os fluidos que eram retirados dos pacientes, né? E tentavam identificar qual era o agente etiológico de uma determinada doença. Só que até os filtros mais seletivos existentes na época não eram capazes de filtrar os agentes etiológicos responsáveis por algumas patologias. Dessa forma, quando esses agentes etiológicos eram filtrados, eles passavam pelos poros e então acreditava-se que aquelas patologias não eram causadas por agentes etiológicos, agentes infecciosos, e sim por algum tipo de veneno ou algum tipo de toxina.
né? Daí surgiu esta nomenclatura vírus, né, proveniente do latim, que significa veneno, para os agentes infecciosos. Aí, posteriormente, principalmente em estudos envolvendo o vírus da raiva e o vírus do mosaico do tabaco, começou-se a se identificar, então, que realmente eram partículas bem simples e bem pequenas que causavam aquela patologia, e não toxinas como se pensava. Começaram, então, a se identificar as primeiras partículas virais de que se tem relatos, né? A partir de então, essas partículas virais foram sendo estudadas, partículas semelhantes, e foi se identificando, então, que essas partículas elas assumiam diversas formas, né? Elas não eram uma forma única. Ah, o vírus é daquela forma tal, infecta dessa maneira e infecta tal tipo de célula, ou qualquer tipo de célula. Não, não é assim que funciona. Na verdade, os vírus, eles assumem diversas formas. Existem formas mais simétricas, como vocês podem observar aqui, este aqui que parece um adenovírus, uma simetria icosaédrica, né, que é essa na qual existem partes planas, envolvendo o genoma viral, uma simetria mais helicoidal, como a que vocês podem observar, aqui o capsídeo proteico em amarelo e o genoma do vírus representado em vermelho, sendo protegido sempre pelo capsídeo, e uma estrutura mais complexa, como vocês podem observar aqui nesse bacteriófago. Então, o objetivo aqui é que vocês entendam que as estruturas virais, elas podem ser bastante variáveis, elas apresentam uma variabilidade na sua forma, no seu formato, no seu tropismo por células, então elas apresentam elas apresentam uma elevada variabilidade. E essa elevada variabilidade, ela vai ser refletida na elevada diversidade de células que são suscetíveis à infecção dessa partícula viral. O que isso quer dizer? Significa dizer que os vírus eles podem infectar qualquer tipo de organismo celular. Basta que o organismo tenha célula para que ele seja suscetível à infecção por uma partícula viral, né? E a partícula viral, geralmente, ela tem tropismo por um tipo de celular específico, né? Então, ela infecta grupos celulares bem específicos. As do bacteriófago são células bacterianas, né? Do mosaico do tabaco são células de folhas de tabaco. Do adenovírus são células da superfície do trato respiratório superior e do trato gastrointestinal. Então, eles apresentam um tropismo específico para cada tipo celular, e isso é determinado pela sua variabilidade, principalmente nas proteínas do capsídeo, essas que determinam essas formas externas, né? São essa cápsula proteica que vai proteger o seu material genético. Então, isso vai determinar toda essa variabilidade. Aqui, para exemplificar essa variabilidade, a gente pode observar o bacteriófago T4, né, que é um vírus que infecta Escherichia coli, então, por consequência, um vírus bacteriano. Um vírus de RNA de planta filamentoso, o vírus da batata, né? Então, esse vírus aqui ele já é capaz de infectar células vegetais. Para você ver, existem células bacterianas, células vegetais e células animais que são suscetíveis de infecção por partículas virais. Aqui, no caso, o adenovírus, que nós falamos ainda agora, e o vírus da influenza, que é um vírus, os dois vírus são capazes de infectar células humanas, né? E tem tropismo por células respiratórias, né? Células do trato respiratório superior. Essas imagens aqui, elas foram todas obtidas através de microscopia eletrônica, né? É impossível se ver uma partícula viral a olho nu ou mesmo a microscópio óptico. A maioria delas é invisível ao microscópio óptico, tendo a necessidade de ter uma estrutura de microscopia eletrônica para que essas partículas virais sejam observadas, né? Daí, por serem tão pequenas, né? Daí é aquela situação que nós falamos no início da palestra dos fluidos quando eram filtrados. As partículas virais, por serem tão pequenas, tão simples de organização, elas acabavam passando pelos poros que retinham a maioria das bactérias até então conhecidas na época. Aí surge, então, uma pergunta
que sempre gera uma discussão muito bacana quando nós falamos sobre vírus, né? Os vírus, eles podem ou não ser considerados? Essa pergunta eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre ela, né? Vou deixar como uma curiosidade aqui na palestra e depois vou ficar à vontade para debater sobre isso em um outro momento, né? Eu só vou deixar algumas características aqui que podem ser interessantes, né? Os vírus, eles podem ou não ser considerados seres vivos. É sempre bom lembrar, quando nós tratamos desse tema, que os vírus, eles apresentam a sua estrutura bem definida, né? Eles têm uma estrutura, apesar de simples, é uma estrutura bem definida. Eles têm uma estrutura que formam um capsídeo proteico, né? Esse capsídeo proteico, ele é capaz de proteger o material genético que está inserido nesse capsídeo proteico. Então, uma das funções desse capsídeo é a proteção do material genético. Ele protege o material da ação de enzimas que possam degradar esse material genético, seja ele DNA ou RNA. Ele também tem a função de produzir uma resposta imunológica no seu hospedeiro, né? Então é aquela atividade antigênica. Então ele é capaz de produzir as famosas imunoglobulinas, são as proteínas da superfície do capsídeo, que ao se ligarem aos receptores de superfície celular, eles são tão específicos que eles são capazes de ativar as imunoglobulinas específicas, os IgGs, os IgMs, enfim, todos esses famosos Igs aí, e também a própria capacidade de adesão à célula. Então, são essas proteínas que vão determinar o seu tropismo celular. Eles vão determinar o tropismo pelo aquele determinado tipo específico de célula. Então, essa estrutura ela está bem determinada, ela está bem estabelecida, né? É a estrutura proteica que envolve o seu material genético. Apesar de simples, ela está estabelecida. Mas ela não é capaz de se reproduzir sozinha, de exercer o seu ciclo com autossuficiência. Ela tem a necessidade da maquinaria de uma célula hospedeira para exercer esse ciclo, certo? Então, o que isso significa dizer? Que elas são parasitas intracelulares obrigatórias. Fora do ambiente celular, elas não conseguem exercer seu ciclo. Então, elas precisam entrar numa célula hospedeira para poder se reproduzir, para conseguir produzir novas partículas virais. Então, por causa disso, existe essa discussão se vírus eles podem ser considerados uma partícula viva ou não podem ser considerados partículas vivas porque não têm a capacidade de se reproduzir na ausência de uma maquinaria celular hospedeira. Isso aí é uma discussão interessante que eu vou ter maior satisfação em responder as dúvidas que começarem a chegar sobre esse tema e quem sabe depois até promover um debate sobre isso, quem sabe presencialmente também. Então, a estrutura do vírus, ela acaba se resumindo a dois tipos, na verdade. A estrutura do vírus não envelopado e a estrutura do vírus envelopado. O não envelopado ele é o mais simples, ele é formado apenas por capsídeo, que são as proteínas, e o genoma, né? O genoma ele é sempre uma molécula de DNA ou RNA, né? Que contém as informações genéticas para a produção das proteínas estruturais do capsídeo. E o capsídeo ele vai ser nada mais nada menos do que as proteínas estruturais que vão envolver esse genoma, que tem todas aquelas funções que já foram comentadas até então. E isso forma um núcleo capsídeo. Nesse caso, dos vírus não envelopados, o núcleo capsídeo ele já é a partícula viral completa. Em casos de vírus envelopados, existe o genoma, o capsídeo proteico, e o envelope de glicoproteínas. Esse envelope geralmente é formado por glicoproteínas e lipídios. Então, como se fosse um envelope de gordura envolvendo essa camada proteica que protege o genoma viral. Então, nós temos esses dois tipos de vírus e essas características virais, seja o material genético ou seja a característica de ter um envelope ou não, elas acabam servindo, a gente vai observar um pouco mais na frente, elas acabam servindo como ferramentas de classificação dos vírus, né? Elas podem entrar como ferramentas de classificação.
Então, a estrutura, em resumo, a gente pode observar que ela consiste no núcleo capsídeo, que todos os vírus eles têm esse núcleo capsídeo, né? Eles possuem o núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo é formado do genoma, que pode ser DNA ou RNA, e tem como função a informação genética e também determina a infectividade, né? Essa informação genética, as mutações que esse vírus sofre, podem influenciar diretamente na sua infectividade. O capsídeo proteico, né? Formado de proteínas estruturais do vírus, que ela tem as funções de proteção do genoma, união a receptores celulares, era o que nós estávamos conversando, ele reconhece o receptor da superfície celular e se liga a ele, então, lógico que são essas proteínas que vão determinar o tropismo do vírus por um determinado tipo celular, né? A preferência daquele vírus por um determinado tipo celular, e também um determinante antigênico, é aquilo que nós estávamos falando também, eles são responsáveis pela resposta imune daquele hospedeiro, né? Ele que vai gerar aquela produção das imunoglobulinas. E em alguns vírus, nós ainda podemos encontrar o envelope contendo lipídios e glicoproteínas virais, né? Então, um envelope constituído essencialmente de gorduras, e eles são responsáveis também pela união a receptores celulares e também como determinantes antigênicos. Por fazerem parte da superfície celular, eles acabam tendo as glicoproteínas atuando como determinantes antigênicos e acabam sendo também responsáveis pela união a receptores celulares, determinando de alguma forma esse tropismo celular também, além das proteínas do capsídeo. E a replicação viral, ela sempre ocorre no interior da célula hospedeira. É aquilo que nós conversamos já no início. O vírus ele precisa de uma célula hospedeira para se replicar, para performar o seu ciclo, né? E essa colonização da célula hospedeira, ela perpassa por algumas etapas. A etapa de adsorção do vírus à superfície celular, a penetração desse vírus no interior da célula, no meio intracelular, né? Essa penetração ela pode ocorrer no vírus completo ou apenas no material genético do vírus injetado. O desnudamento desse material genético, essa etapa de desnudamento ela ocorre principalmente quando a partícula viral inteira ela entra para o meio intracelular. A transcrição e tradução, né, que na verdade é a síntese das proteínas estruturais, é quando o vírus ele se utiliza da maquinaria celular para produzir as suas proteínas estruturais, principalmente as proteínas do capsídeo ou as glicoproteínas do envelope. Maturação, que é quando a gente acaba... quando eles vão maturar aquele vírus dentro ainda do ambiente celular, e depois, a posterior liberação no ambiente já extracelular. E no momento que esses vírus eles são liberados, eles acabam sendo liberados e aí infectando as células que estão ao redor daquela primeira célula que foi infectada. Então, assim, o vírus, a infecção viral, ela toma continuidade. Bem, a adsorção, ela é a ligação da molécula presente na superfície da partícula viral com os receptores específicos da membrana celular dos hospedeiros. Em vírus envelopados, geralmente são as espículas que partem desse envelope. E em vírus não envelopados, são os polipeptídeos estruturais do capsídeo, né? E a presença ou ausência de receptores específicos na célula vão determinar ou não o tropismo, né? Essas proteínas da superfície viral, elas são específicas. Elas são específicas para um determinado receptor celular. Então, se a célula, um determinado grupo celular, não tem aquele receptor, ou ele não produz aquele receptor, ela não vai ser suscetível à infecção para aquele tipo de vírus. O vírus ele só vai conseguir infectar as células que apresentam o receptor compatível à sua proteína de superfície. Essa é a etapa de adsorção. Posterior à etapa de adsorção, nós temos a
entrada do vírus na célula. Ela pode acontecer de duas maneiras. O vírus entrando por completo no meio intracelular, ou pela injeção do ácido nucleico no meio intracelular, né? Como acontece aqui nessa figura que vocês estão vendo do bacteriófago. O bacteriófago, ele fica no meio extracelular, ele fica na superfície celular, aderido, e injeta apenas o seu material genético para que ele possa ser lido pela maquinaria celular, né? Ele possa ocorrer dentro do meio intracelular a sua replicação, sua transcrição e a sua tradução em proteínas virais, para assim poder produzir mais partículas virais para infectar as células que estão em volta. Aqui a gente pode observar bem a fusão desse envelope, aqui os receptores da superfície celular, os receptores da superfície celular aqui, desculpa, e aqui as proteínas da superfície viral. Elas são específicas, quando elas encontram uma célula específica, elas se aderem. Essa adesão, o envelope ele vai se ligar à membrana celular, visto que eles têm uma composição muito semelhante, né, glicoproteica, se ligar à membrana celular, e esse capsídeo, então, ele é inserido no meio intracelular. Uma vez lá dentro, o capsídeo ele é destituído, né? O capsídeo ele é degradado e o ácido nucleico fica desnudo para poder ser sofrer a replicação, transcrição e tradução em proteínas virais da mesma forma como nós falamos no caso do bacteriófago no slide anterior. O desnudamento, ele ocorre, a remoção desse capsídeo também, ele logo depois que esse capsídeo ele entra na célula, ele tem que ser destruído, porque o que importa é o material genético desnudo para poder exercer, para que a célula possa produzir, a partir da informação contida naquele material genético, as proteínas estruturais daquele vírus, né? Então, ele vai acabar se utilizando da maquinaria celular para produzir as suas próprias proteínas. Daí o termo parasita intracelular obrigatório. E a síntese viral, ela sempre visa chegar no RNA mensageiro. É o RNA mensageiro que vai ser lido pela maquinaria, pelos ribossomos, né? Vai ser lido nos ribossomos para a produção de proteínas estruturais do vírus. Mas o vírus, ele pode ser DNA de cadeia única, DNA de cadeia dupla, RNA de fita positiva, sendo transcriptase reversa, né? Um retrovírus, no caso aqui ele precisa de uma transcriptase reversa para exercer seu ciclo, RNA de cadeia negativa, RNA de cadeia positiva, que já vai ser diretamente lido em proteínas, então ele não precisa, nesse caso aqui, que é o caso do SARS-CoV-2, do coronavírus, ele não precisa de nenhum processamento adicional antes de ter a sua sequência de RNA mensageiro lido nos ribossomos. Então, dessa forma, isso, de uma maneira ou de outra, isso acaba tornando esse ciclo do vírus mais, digamos assim, mais ágil, né? É mais rápido, porque não precisa de um processamento adicional. Esse vírus, então, ele acaba se replicando com maior facilidade e maior rapidez, consequentemente. E o RNA de cadeia dupla. A montagem e a maturação, ela passa pela formação das proteínas, né? No momento que o vírus ele se utiliza das proteínas da maquinaria celular para produzir suas proteínas, os pedaços proteicos, os polipeptídeos, eles são formados separadamente. E depois dessa formação, como se fosse um quebra-cabeça, o vírus ele é montado, como se fosse um Lego, digamos assim, né? As partículas, os polipeptídeos, eles são juntos, eles acabam sendo montados um ao outro até que se forme uma partícula viral completa. Então, essa montagem ela é conhecida como maturação, né? E ela sempre se utiliza de enzimas conhecidas como proteases, né? Essas proteases, elas como se fosse cortar os polipeptídeos e acabam montando ela até a formação de uma partícula viral madura, digamos assim.
E depois, esse vírus ele é liberado no meio extracelular, uma partícula viral já formada, né? Então, essa partícula viral, ela já montada, depois de maturada, depois de madura, ela já está pronta para ser liberada. Os vírus não envelopados, eles acabam sendo liberados por lise celular. Então, aquele vírus, ele lisa aquela célula, né? Já causando um prejuízo para aquele tecido. Se eu tiver uma célula pulmonar e cada vez que eu me reproduzir, eu matar uma célula pulmonar, com o avançar da minha reprodução, eu vou destruir aquele tecido por completo. Destruindo, por exemplo, um tecido pulmonar, causando problema respiratório. Dessa forma, os vírus envelopados, eles acabam agredindo de maneira determinante aquele tecido. E os vírus envelopados, eles acabam saindo por brotamento, porque justamente eles aproveitam uma parte da membrana celular para a constituição do seu envelope glicoproteico, né? E esses vírus, eles acabam tendo um ciclo mais perene, né? Eles não levam, eles apresentam um ciclo mais crônico, eles levam mais tempo de infecção. E aqui o bacteriófago, né, como a gente também já conversou, ele pode levar aos dois tipos de ciclo. O ciclo mantendo a célula íntegra e o ciclo rompendo a parede celular e levando a célula à sua morte, né? Degradando também o tecido. Como a gente falou ainda há pouco, né, foi falado em 1966, foi instituído o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, né, do inglês é o ICTV, que ele é responsável pela classificação dos vírus em famílias, né? Nós temos sempre essas terminações, quando você vai falar de uma família viral, Viridae, subfamília Virinae, e o gênero é só mesmo o nome do vírus. Mas a classificação, ela é sempre baseada naquelas características que nós estávamos falando. Presença de envelope, vírus de DNA, o RNA e algumas outras características que estão descritas aqui nesse slide. A gente pode ver o ácido nucleico, se ele é de DNA ou RNA, isso já é um parâmetro para a classificação dos vírus. A simetria do seu capsídeo, se ela é icosaédrica, se ela é complexa ou se ela é helicoidal, isso também entra como ferramenta de classificação utilizada pelo ICTV. O envelope, presença ou ausência dessa estrutura, também é uma das formas de classificação. O tamanho, o tipo de ácido nucleico, se é fita dupla circular, fita dupla linear, DNA, RNA, enfim, todas essas características, elas acabam sendo utilizadas para a determinação da família e do vírus, certo? Aqui a gente pode ver já a coronaviridae, né, que é a família do coronavírus, é um RNA de fita simples, linear, né, simetria helicoidal, e apresenta ainda as coroas para fora, né? Daí o nome coronavírus, ele apresenta as glicoproteínas em forma de coroa emergindo do seu envelope, né? Então, essa característica que acaba dando o nome de coronavírus, porque essas espículas, elas acabam saindo em forma de coroas, né? E também são determinantes antigênicos e determinantes de tropismo, né? São proteínas de ligação às proteínas da superfície celular. Então, daí a infecção viral, ela pode ser responsável por injúrias, né? Injúrias celulares. Nós já vimos como ele atua dentro da célula e por ser um parasita intracelular obrigatório, ele acaba gerando essas injúrias ao tecido infectado, gerando sinais e sintomas que vai levar à doença. Essa doença geralmente acometendo aquele tecido que está sendo colonizado, né? Geralmente aquele tecido ele vai ser o mais agredido. Isso não quer dizer que o vírus ele não possa causar uma infecção com sintomas multissistêmicos, né? Com sintomas em vários sistemas do nosso corpo, mas principalmente ele afeta aquele tecido que está sendo colonizado, né? E talvez possa levar a esses sintomas a outros tecidos.
ela pode ser sintomática ou assintomática, como nós já vimos, né? Ela pode simplesmente passar, exercer seu ciclo e ser eliminado sem causar sintomas nenhum, né? Ou também pode ter sintomas bem severos, né? Isso depende de cada tipo de vírus. A gente viu que nós temos inúmeros tipos de vírus, só que infectam, só que são capazes de infectar seres humanos. É uma gama enorme, né? Imagina se for pegar todos os vírus que nós temos na natureza. Aí se torna uma gama extraordinária de vírus, né? Eles podem, cada tipo viral tem suas propriedades específicas que podem gerar infecções sintomáticas ou assintomáticas. Até as linhagens de um mesmo vírus podem determinar esses tipos de infecções, essa diferença nos tipos de infecções. Isso vai depender da virulência da cepa, como também da suscetibilidade do hospedeiro, né? Tudo isso está relacionado, na verdade, a fatores genéticos. Então, a virulência da cepa, como a diversidade genética encontrada nas cepas de um determinado vírus, ela pode determinar a maior virulência ou menor virulência, a maior severidade ou menor severidade dos sintomas ocasionados. Assim como a suscetibilidade do hospedeiro também pode determinar essa diferença. Existem já estudos sobre o coronavírus. Nós estamos desenvolvendo um projeto para avaliar a diferença da variabilidade genética nas cepas encontradas aqui no estado, circulando no estado, né? E já existem também projetos que visam investigar a suscetibilidade do hospedeiro, né? Tudo isso relacionado ao SARS-CoV-2. E isso é importante, essa variabilidade dos vírus, porque vírus que até então não tenham, talvez, infectado, chegado à infecção em seres humanos, eles podem estar sendo encontrados na natureza, infectando outros animais, infectando outras espécies de micro-organismos. E, uma vez em contato com células humanas, eles podem causar sintomas bem severos, como foi o que aconteceu no caso do SARS-CoV-2. Mas isso aí a gente pode deixar para uma próxima discussão em um outro momento. Mas foi falado que o vírus ele é parasita intracelular obrigatório. Mas para ele chegar na célula, ele precisa primeiramente entrar no nosso corpo, né? Ele precisa ter acesso àquele tecido, seja o tecido pulmonar, ou o tecido hepático, ou o colo do útero. Para ele ter acesso àquele tecido, que é um tecido interno, né, de órgãos internos, presentes de órgãos internos presentes no nosso organismo, eles precisam de uma porta de entrada. E essas portas de entrada, elas podem também ser variadas, refletindo ainda aquela variabilidade viral que nós conversamos no início, né? Então, ela pode entrar por contato direto com a pessoa infectada, que é, no caso, inclusive, de vários tipos de vírus, sarampo, e outros tipos que também tem esse contato por contato direto. Contato indireto, como é o caso de fomites, né, e perdigotos. Nesse caso aqui, o nosso coronavírus está incluído no caso dos perdigotos. Se a pessoa espirra, pelo vírus está colonizando muito esse trato gastrointestinal, o trato respiratório superior, também tem no gastrointestinal, mas principalmente no trato respiratório superior. Quando a pessoa espirra, ela acaba expelindo um grande número de partículas virais, e se você está no campo de alcance daquele espirro, você vai acabar sendo atingido por essas partículas, por esses perdigotos e, consequentemente, por essas partículas virais. Águas ou alimentos contaminados, né? Isso daí, nós temos os vírus que causam gastroenterites muito frequentes, sendo transmitidos muito frequentemente dessa maneira. No caso do rotavírus e outros vírus que são também transmitidos, isso daí é a principal via de transmissão, hepatite A. Por vetores, né, no caso das arboviroses, a nossa região aqui no estado do Amapá
é uma região endêmica para arboviroses e nós temos muitos vírus que são transmitidos pela picada de mosquito, né? O dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela, entre outros. Transmissão vertical é quando aquele vírus ele é capaz de ser transmitido através da placenta, né? Através do cordão umbilical, para o feto ainda antes de nascer. Nesse caso, nós chamamos de transmissão vertical do vírus. E eles geralmente acabam entrando eles entrando pelo trato respiratório, eles podem ocasionar infecções localizadas ou disseminadas. As infecções localizadas são aquelas que acabam se restringindo a um único tipo celular. Eles não se disseminam, elas não são aquelas infecções multissistêmicas, certo? Como no caso do sarampo, da cachumba, da rubéola, que acabam infectando um número maior de sistemas e se tornando uma infecção multissistêmica e não localizada. No caso do trato gastrointestinal, é muito bom ter cuidado com águas e alimentos contaminados, né? Assim como o compartilhamento de copos e talheres. O ciclo oral fecal, nesse caso, o principal problema é o saneamento básico. O saneamento básico, ele já está comprovado que o investimento em saneamento básico ele evitaria gastos enormes em saúde pública. Então, quer dizer, é muito mais rentável economicamente e, lógico, resolveria um problema grande de saúde pública, fornecer saneamento básico à população, em vez de tratá-las depois em decorrência das infecções pela falta desse saneamento. Então, na verdade, tanto em questões de saúde da população, quanto em questões econômicas, a melhor saída sempre é o investimento, nesse caso de saneamento. Mas também existem alimentos mal preparados, hábitos de higiene inadequados, de repente, enfim. Tudo isso pode influenciar nesse ciclo. Trato genitourinário também é uma rota de entrada de vírus, né? Contato sexual pelo abrasamento de vasos, fômites, instrumentos cirúrgicos, roupas íntimas, e nós temos uma grande variedade de vírus que tem essa via como porta de entrada, né? Como herpes, HPV, citomegalovírus, hepatites, HIV, eles tanto causando infecções localizadas como infecções disseminadas. A conjuntiva, no caso do olho, né, é uma solução de continuidade. Então, se uma partícula viral ela acaba tendo contato com o seu globo ocular, ele pode ter acesso à corrente sanguínea e ter essa via como uma porta de entrada para os seus vírus, né? A maioria delas é uma infecção localizada. A maioria dos vírus que tem essa via como uma porta de entrada, mas também não é impossível que ela acabe se tornando uma porta de entrada para uma infecção disseminada, né? A maioria delas não é localizada, como o caso da conjuntivite. Pela pele, né? Vetores, seringas, contatos diretos com lesões cutâneas, mordidas de animais, tudo isso, ao romper a integridade da sua pele, deixa aquele tecido exposto para se tornar uma via potencial de entrada também de partículas virais. E esses vírus eles acabam sendo excretados por secreções respiratórias, como é no caso do escarro, né, e raspado daqui, por isso que no caso do coronavírus, quando você vai fazer um exame de PCR para detecção, você acaba fazendo o raspado da secreção nasal aqui, ou daqui da garganta, que são as vias respiratórias superiores, onde provavelmente eu tenho o mais fácil acesso e a maior concentração de partículas virais no organismo, né? Mas também elas podem ser, de uma maneira geral, excretadas pela pele, fezes, tratos geniturinários, leite materno e sangue, né? Lembrem que a gente está falando de uma maneira geral. A gente não está dizendo aqui que o SARS-CoV-2 pode ser excretado por todas essas, até porque ainda não está bem elucidado todas as maneiras de excreção desse tipo de vírus. Mas, de uma maneira geral, os vírus eles conseguem ser excretados, eles podem ser excretados
por todas essas vias. E a infecção causada por esses vírus, eles podem ser localizadas ou disseminadas, como vocês já observaram. Infecção aguda ou crônica, como a gente já viu, é uma infecção que pode ser como o HIV, que ela tem uma duração crônica, né? Ela fica acompanhando a pessoa durante o período da vida. Ou pode ser como no caso do próprio coronavírus, que apresenta ciclos, né? Ela é uma infecção aguda, mas ela é mais agressiva, que ela leva ou ao óbito ou à recuperação, algumas das vezes sem sintoma nenhum. Né? Então, ela cumpre o seu ciclo e é excretado sem causar sintomas ou causando sintomas leves. Ou ela cumpre o seu ciclo e durante o cumprimento desse ciclo, o hospedeiro ele não suporta e acaba levando aquele hospedeiro ao óbito. Né? O HIV ele fica crônico, convivendo ali com aquele hospedeiro. Já no caso do SARS-CoV-2, ele simplesmente cumpre o seu ciclo e é eliminado, promovendo uma infecção aguda. Né? Ele não leva ao óbito, ele é eliminado espontaneamente. E a infecção sintomática ou assintomática, né? Que é quando nós temos os sintomas presentes e bem evidentes, ou quando o paciente ele está sendo portador daquela partícula viral, mas ele não desenvolve nenhum sintoma relacionado àquela infecção. Bem, então assim nós encerramos o nosso primeiro encontro. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Espero que tenha sido bastante proveitoso, tenha sido esclarecedor. E, de qualquer forma, eu deixo aqui o meu e-mail, rafaelresch@gmail.com, para que vocês possam enviar as dúvidas, né, ou qualquer questionamento, qualquer colocação, qualquer assunto que vocês queiram colocar para debate, para que nós possamos começar a construir a fase mais interativa, que seria a segunda etapa do projeto. Né? Então, nós dependemos desse feedback de vocês para podermos começar a construir a nossa segunda etapa. Então, até logo. Foi um prazer conversar com vocês sobre virologia geral. Até mais.